Olá, tudo bem? Eu sou Luciana Ramos, quero te dar as boas-vindas nesse vídeo aqui no meu canal no YouTube. Se você está chegando aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui no meu canal no YouTube e poder te ajudar a partir de agora no desenvolvimento da sua carreira e do seu negócio na área da saúde. Se você já é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo mais uma vez. É sempre maravilhoso ter você aqui nesse canal e poder te ajudar aí no seu desenvolvimento também. Bom, se você está chegando agora e se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo liberado aqui no canal, tem muito conteúdo aqui que sinceramente você não pode perder. Então se inscreve aqui porque toda vez que você se inscreve no canal, o YouTube já te notifica direto no seu e-mail para você não perder nadinha e você sempre ficar atualizado, porque sempre quando tem atualização, novidade, né, que vai influenciar na nossa carreira, no nosso consultório, no nosso negócio, eu sempre gravo um vídeo aqui rápido para manter todo mundo atualizado. Então é importante que você se inscreva aqui no canal e também vou pedir para você deixar o seu like. Por que você deve deixar o seu like? Porque é uma forma que você tem de me ajudar a continuar fazendo esse trabalho aqui de forma 100% gratuita para você. Então não custa nada a gente praticar a generosidade, retribuição, então deixa o seu like aqui, combinado? Bom, quem nunca sofreu com remarcação de paciente durante o tratamento, né, gente? Oh, meu Deus do céu, isso é um problema, é um grande desafio que a gente tem na nossa rotina enquanto profissional da área da saúde. A gente sabe que é difícil, que nem todos os pacientes vão seguir certinho ali, vão, né, nos atendimentos certinho, não vão ficar remarcando, tipo, não vou poder ir hoje, remarca e tudo mais. A gente sabe que não funciona assim, né? A gente sabe que vão ter pacientes que vão ter mais dificuldade para fazer o tratamento regradinho, que vão remarcar muito. E como é que a gente faz para diminuir isso? Bom, nesse vídeo eu separei 3 dicas para você já aplicar, tanto no seu consultório, tanto no seu estúdio de Pilates, quanto na sua clínica, ou para você que faz atendimentos domiciliares, tá bom? Então, antes da gente começar a falar sobre as dicas, deixa eu só falar um pouquinho sobre a remarcação. A remarcação, como eu já disse, é um desafio na rotina de qualquer profissional da saúde. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso dever é conduzir o paciente até a alta, fazer com que ele realmente atinja o resultado com que ele veio buscar com a gente, né? Então, por exemplo, se o paciente estava com dor na coluna, né, estava com uma série de restrição, de movimento, de mobilidade, o meu trabalho enquanto profissional é devolver isso para ele. Só que para isso acontecer, eu preciso também que esse paciente ele não falte, ele não remarque, não fique, né, tipo, fazendo aquela bagunça ali no protocolo de atendimento, né, que eu programo para aquele paciente. Então, é muito importante que a gente também conscientize o paciente que a remarcação dos atendimentos atrapalha o progresso do tratamento dele e atrapalha, inclusive, o plano de tratamento do paciente. Porque muitas vezes, vou dar um exemplo, tem paciente que faz tratamento toda quarta, vou dar um exemplo, tá? Então, toda quarta ele vem, beleza. Aí esse paciente fala assim, olha, essa semana eu não vou conseguir ir na quarta, eu só vou poder ir na sexta. Ou seja, já vão ser aí 9 dias de intervalo, né? Aí ele fala assim, olha, na outra semana eu já não vou conseguir vir, eu só vou conseguir vir na quinta da outra semana, ou seja, já são 16 dias. Então, tudo aquilo que a gente tinha programado para fazer ali da parte técnica com aquele paciente, a gente vai precisar reprogramar. E isso, claro, que pode afetar no resultado desse paciente. Aí o paciente pode falar assim, mas o tratamento ele não tá dando resultado, né? Eu não tô achando que tá dando resultado. Claro, porque muitas vezes, né, a gente precisa da colaboração, do comprometimento desse paciente para que ele venha certinho e a gente consiga fazer o que a gente programou, o que a gente planejou e que isso não atrapalhe o plano de tratamento e o progresso do tratamento. Então, isso é importante a gente falar com o paciente também, a gente conversar. Quando, Lu? Desde o primeiro contato com o paciente. Não adianta muitas vezes a gente só falar quando o paciente já está remarcando muito, né? Porque às vezes o paciente pode pensar assim, mas ela só tá falando isso porque eu tô remarcando e ela não quer que eu remarque, sabe? Então é importante, desde o primeiro contato, a gente já trabalhar essa conscientização com o paciente. Isso é uma coisa que eu já faço há anos e funciona super bem. Não adianta a gente só falar quando o caos já está estabelecido.
Então é importante algumas coisas, principalmente remarcação, a gente trabalhar preventivamente para não deixar o caos se instalar, tá? A remarcação é um indicativo que a fidelização ela precisa ser melhor trabalhada. Eu sempre falo isso. Independente do tratamento, independente da sua técnica, da sua profissão, se o paciente ele está remarcando muito atendimento, é um pezinho que ele está na porta. Porque aí começa assim, mas já estou desmarcando tanto, eu já não estou conseguindo ir. Não sei se vou continuar não, acho melhor depois, né, que tá meio confusa a minha vida, né, eu vou me organizar para depois, quando eu tiver mais calmo, tudo tranquilo na minha vida, eu volto a fazer o tratamento, né, e a gente sabe que as pessoas pensam assim, então é uma coisa que a gente tem que trabalhar de forma contínua e preventiva. Então, se a remarcação tá alta, na sua agenda, reveja, porque vai ser necessário também trabalhar a fidelização para você melhorar todo o conjunto, tá bom? E a remarcação, ela afeta desde a gestão, porque a gente, muitas vezes, quando tá com a agenda muito cheia, né, a gente não consegue remanejar, a gente não tem horário, aí o paciente começa a ficar chateado, fala assim, mas não é só culpa minha, você nunca tem horário para me atender. É um problema que a gente começa a ter também até o financeiro do negócio, porque para e pensa o seguinte, se o paciente, ele contrata X atendimentos para fazer num período de tempo, e aí, se você, que eu digo, né, se ele não consegue fazer naquele período que ele contratou, você deixa de poder atender ou ele de novo ou um novo paciente. Então, isso começa a interferir no financeiro do seu negócio. É uma coisa que não é muito legal, tá bom? Então, é importante sim prestar atenção com remarcação, é ruim também para sua imagem enquanto profissional, né? Porque o paciente não fala assim, não, o tratamento não deu certo porque eu não tenho um comprometimento, porque eu não fui, porque eu faltei muito, porque eu remarquei. Ele fala só simplesmente que tipo, para mim não deu certo. Mas ele não traz aquela autorresponsabilidade, né? Falando que não deu certo porque ele também não fez a parte dele, não é verdade? Então, vamos lá para as 3 dicas. Primeira dica, essa é de ouro mesmo. Você precisa trabalhar com um contrato, você precisa ter normas. Mas o simples fato de ter um contrato não significa que as coisas vão magicamente mudar só porque a gente tem ali uma folha de papel. É preciso a gente ter o contrato para formalizar, né, para ter um guardião ali das normas, que eu chamo, e pra gente, principalmente, a gente precisa fazer cumprir as regras. Não adianta a gente ter um contrato se para cada paciente a gente acaba abrindo uma exceção. De que adianta ter regra, né? Aí vira uma bagunça com o contrato. Então, o simples fato de ter o contrato não vai mudar se você ficar abrindo exceção. Mas o caso dela é diferente. Mas essa paciente aqui é diferente. Mas essa paciente... Aí não adianta, né? Porque vira uma bagunça com o contrato. Então, o contrato... Você precisa explicar para o paciente, desde o momento que ele fecha o serviço com você, como funcionam as regras de remarcação. Precisa ficar bem claro, tá? Precisa explicar tintim por tintim. Tem paciente que a gente vai precisar explicar mais de uma vez, faz parte. Lu, é chato. Não é chato, né? Porque trabalhar realmente dá trabalho. Trabalhar com pessoas é difícil, a gente precisa melhorar a nossa comunicação, a gente precisa ter diferentes abordagens pra gente falar de formas diferentes com pessoas diferentes, para que às vezes a gente tem que falar com uma pessoa de um jeitinho, para ela não ficar chateada, não ficar magoada, com outra pessoa a gente já tem que falar, né, um pouco mais a brincadeira, tem pessoas que a gente já tem que ser mais formal, então a gente precisa também entender sobre pessoas pra gente saber como a gente vai adequar a nossa comunicação para cada tipo, para cada perfil de paciente que a gente vai ter. Outra coisa muito importante, você precisa dar o exemplo. Não é só, eu vejo muito profissional que fala assim, não, eu não, meus pacientes remarcam muito, né? Aí eu vou ver, tipo, faz aquela prática assim, não, porque hoje é aniversário da minha melhor amiga, vai rolar um shopping, eu não posso perder. Aí liga para o paciente e fala assim, vou pedir para antecipar. Aí liga para o paciente, manda um WhatsApp, fulano, você não pode antecipar hoje, só hoje e tudo mais. Claro que a pessoa vai se achar super no direito. Aí às vezes, tipo assim, tem paciente 8 horas da noite. Aí uma opção de paciente desmarca ali, fica aquele buraco na agenda. Eu não vou ficar aqui mesmo até 8 horas para atender só um paciente. Vou remarcar esse paciente. Não dá pra gente fazer isso, né? Por quê? Porque aí a gente está dando exemplo de que é permitido remarcar.
Se a gente está fazendo isso, por que o paciente não se sente no direito de fazer também? Então, muito cuidado com isso. Às vezes as pessoas falam assim, eu não falto, eu não tal, mas às vezes tem essa prática de ficar adiantando, ficar remarcando o paciente, ficar pedindo para mudar de horário. Não faça isso, o horário do paciente é aquele, cumpra, tá? E tem que explicar desde o primeiro contato como a assiduidade impacta positivamente e pode, inclusive, acelerar os resultados. Ou seja, o processo de primeiro contato, ele é super importante porque é ali que começa a fidelização. Então, se você trabalha bem o primeiro contato, explica, né, desde a importância do tratamento até as condutas necessárias que o paciente tem que ter para ele ter resultado no tratamento, muita coisa já muda para melhor na sua prática profissional, tá? Eu trabalho isso em profundidade dentro do treinamento M2P, muito mesmo. Então, aqui eu tô compartilhando coisas muito básicas com você, mas dentro do M2P, aí lá eu aprofundo técnica, desde a base até a técnica, estratégia, por que a gente está fazendo, tá? Aqui é só o pontapé inicial para você resolver um pouco a bagunça e depois, quando você puder, faça parte do treinamento M2P, porque é um treinamento super completo que vai te ensinar desde atrair pacientes, fidelizar, a cuidar da gestão, resolver esses problemas também de remarcação, né, de falta, melhorar o comprometimento, fazer com que o paciente realmente enxergue a sua importância, o seu valor como profissional e faça parte do treinamento M2P quando tiver matrículas abertas, claro, e quando você puder, vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer o treinamento, tá bom? A dica número 2, tá? É legal você dividir o tratamento em fases. O que é isso, Lu? É uma coisa que eu gosto muito porque dá dinamismo e não desestimula o paciente com muitas sessões pela frente. Então, dependendo do quadro clínico do paciente, né, dependendo, obviamente, da técnica que você trabalha, às vezes a gente vai receber um paciente que a gente vai ficar muito tempo cuidando daquele paciente, vai ficar em tratamento por um período longo, né? Então, o que acontece? Não adianta a gente pensar no período longo. A gente tem que pegar o período longo e a gente tem que quebrar por fase, tá? E aí, a cada fase, é legal você ter um marco, você ter alguma coisa para tangibilizar o progresso desse paciente. E aí, você também você quebrar esse tratamento por fase. Eu gosto muito de fazer assim. Então, por exemplo, a fase 1 desse paciente ela vai durar tantas semanas. A fase 2, a gente vai trabalhar essa outro tipo de coisa, vai durar tantas semanas. A fase 3 vai durar tantas semanas e a gente vai focar nesse objetivo, tá? Então é legal porque você vai estar trocando o estímulo também do paciente, tanto na parte técnica até na parte comportamental desse paciente, e ele não vai enxergar aquele tratamento muito longo. Meu Deus, eu vou ficar aqui fazendo fisioterapia o resto da minha vida, com muitas sessões pela frente, tá? Então essa é uma coisa que ajuda muito. Por quê? Porque quando ele olha, tipo, como se fosse uma estrada, né? Muito grande, tô até com preguiça de viajar. Mas assim, aqui a gente vai chegando, aí aqui tem um lugar, a gente pode parar aqui e tudo mais, dar uma volta, aí a viagem fica mais tranquila, né? Basicamente é essa a ideia. Então isso aqui é uma coisa que ajuda muito e aí você vai dividindo para você não desestimular e evitar com que o paciente desmarque tantas sessões ao longo do tratamento, tá? E a dica número 3 é você, desde o primeiro contato, você já deixar os agendamentos marcados pelo menos da fase 1. Então, por exemplo, nesse paciente, né? Claro que cada paciente vai ter o número de semanas dele, enfim, né? É personalizado de acordo com cada paciente. Então, por exemplo, eu recebo um paciente e ali eu já sei que a fase 1 dele vai durar 2 semanas e essas 2 semanas ele vai vir 2 vezes por semana no consultório. Beleza, então ele vai fazer 4 sessões. Então, já desde o primeiro contato, eu já deixo essas 4 sessões agendadas. Por quê? Porque se ela já está agendada, quem vai ter o trabalho de remarcar vai ser o paciente, certo? Se já está marcado, ele só precisa vir. Ele não vai ter o trabalho nem de marcar, de ficar muitas vezes tipo, eu não vou poder vir, vamos jogar um pouquinho para frente e tudo mais. E muitas vezes, como já está marcado, eu vou, ele já se programa também. Isso é bom, né? Porque ele vê, tipo assim, essa semana aqui
talvez não é melhor começar aqui, fazer ao invés de segunda e quarta, terça e quinta, entendeu? Então o paciente também ele já consegue se organizar melhor, de acordo com a agenda dele, claro que tem que casar com a nossa, né? Mas também dá mais liberdade para o paciente e ele consegue se pré-organizar melhor, tá bom? Então, ó, já aplica essas 3 dicas maravilhosas que eu compartilhei com você aqui nesse vídeo para você já resolver esse problema. E, repito, quando você puder, vai ser um prazer te receber dentro do treinamento M2P como meu aluno, pra gente aí encantar esses pacientes, trabalhar muito a fidelização, a experiência deles, fazer com que eles se divirtam também, aproveitem o tratamento, atinjam resultados mais rápidos, maravilhosos, você comprometendo, fidelizando seus pacientes, independente da sua profissão, porque o M2P é para qualquer profissional da área da saúde que atende paciente, aprendendo a atrair pacientes, cuidando da gestão e principalmente se tornando uma referência profissional para os seus pacientes, tá bom? Vou deixar aqui o link abaixo para você conhecer mais sobre o treinamento. Um prazer ter você nesse vídeo, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!